Venâncio Mondlane é bem-vindo ao diálogo candidatos presidenciais na Politécnica. Desde já convido-o aqui em 10 minutos nos diga a que vem. Muito obrigado. Acho que tenho aqui a lapela. Por favor. Muito obrigado, um prazer estar aqui com uma referência incontornável do nosso jornalismo, da nossa vida cívica. Também obrigado à Universidade Politécnica, a todos que estão aqui presentes. Vou pôr aqui o cronómetro também a funcionar para controlar. Bom, se tivesse que dizer numa única frase qual é que é o projeto, aquilo que normalmente se diz que é a mensagem do projeto ou a mensagem do programa, nós resumimos em 4 palavrinhas, que este país é nosso. E a ideia por detrás desta mensagem é que sentimos que há uma percepção quase que generalizada neste país de que se perdeu um pouco o sentido de pertence à pátria. Aquilo que podemos dizer de forma assim mais comunicativa, as pessoas perderam o orgulho de ser moçambicanos, no sentido de que não porque não gostam da sua terra, mas que todos os indicadores à volta do nosso país, sejam indicadores económicos, sociais, de segurança, de direitos humanos, levam a uma situação em que as pessoas sentem que não estão no país em que estão mais seguros, em que estão mais felizes, em que estão mais enquadrados, mais respeitados. E, por outro lado, também a sensação de que o conjunto de potencialidades, oportunidades, de riquezas do país não estão a servir ou à disposição de todos de igual forma. Então, uma maneira de sintetizar o projeto, a gente trouxe esta mensagem que o país é nosso, para reacender a confiança no nosso país, reacender o orgulho de sermos moçambicanos e também ser uma janela de esperança para o futuro. O manifesto, o projeto que a gente traz, tem 2 componentes. Tem uma componente de ordem ética, digamos assim, e uma de ordem técnica. Do ponto de vista ético, nós definimos que queremos um governo, antes de falar de questões económicas, sociais e culturais, esse governo tem que assumir um compromisso com o seu povo de valores que defende. São mais ou menos 9 valores, e eu acredito que este manifesto já está em público, acho que é mais ou menos cerca de um mês, o pré-manifesto. Do conjunto de valores que nós apregoamos, vou citar apenas um, que é o valor da integridade. Nós que assumimos o compromisso de formar um governo baseado, fundamentado na integridade. Logicamente que muitos vão dizer que como é que nós podemos, tornar isso mais compreensível, o que é integridade. Integridade, depois vou passar aqui, quando começar a falar dos aspectos técnicos, vou dar algumas variáveis de como é que a gente pode saber se o governo é íntegro ou não é íntegro. Passando para o segundo bloco, que é relativo às questões técnicas, o nosso manifesto tem 6 eixos ou 6 pilares, sendo que o primeiro pilar tem a ver com a reforma do Estado e da governação, o segundo com o desenvolvimento humano e social, o terceiro tem a ver com o desenvolvimento sustentável da economia, o quarto, a promoção da paz, da concórdia e da reconciliação nacional, o quinto pilar é a modernização da defesa da soberania, segurança pública e combate ao crime organizado. Por último, o sexto pilar tem a ver com as relações externas, que nós designamos de reposicionamento das relações com o resto do mundo. Em relação ao primeiro pilar, que é a reforma do Estado e da governação, a gente percebe que não é possível implementar qualquer que seja a política pública, qualquer projeto,
se nós não tivermos um Estado devidamente organizado ou um Estado que funcione na normalidade. Daí que identificamos este pilar da reforma do Estado como prioritário primeiro. E os aspectos que nós queremos focar aqui, vou citar 2 ou 3. O primeiro aspecto tem a ver com a figura, a mais alta figura, ou mais alto magistrado da nação, como dizem, que é questionável tecnicamente, mas que é exatamente o cargo que estamos aqui, nos propusemos a concorrer. O Presidente da República é um denominador comum, toda a gente fala disto, acredito que todos os candidatos falarão disto, os tais poderes excessivos sobre o Presidente da República, que são poderes quase que imperiais, poderes monárquicos. Penso que toda a gente é convergente que é preciso reduzir esses poderes excessivos do Presidente. A única novidade que estamos a trazer é que nós achamos que a redução dos poderes do Presidente não pode ser feita por via de uma maioria parlamentar. Porque as maiorias parlamentares elas podem retirar hoje os poderes e amanhã repor. A nossa proposta é que estes poderes excessivos que já foram identificados sejam colocados num referendo. Portanto, referendar os poderes excessivos do Presidente. Isso, naturalmente, vai dar maior estabilidade, porque não é uma decisão meramente partidária, é uma decisão mais abrangente e que acreditamos que é mais duradoura. Outra questão que tem a ver com a reforma do Estado é a reforma, naturalmente, da Justiça. Na reforma da Justiça, o primeiro ponto que nós queremos salientar, e pelos acontecimentos, os últimos eventos que andam à volta da Justiça, toda a gente está a acompanhar, tanto os magistrados judiciais, tanto os magistrados do Ministério Público, de costas voltadas com o Executivo, uma das questões que nós identificamos tem muito a ver, a Constituição da República é muito clara que tem em relação à separação de poderes, mas na prática não se verifica isto. Há uma espécie de preponderância do Executivo relativamente aos outros órgãos de soberania. A questão central que nós colocamos é criar autonomia do Poder Judicial ou dos tribunais relativamente à execução orçamental. Que a questão é a seguinte, que a Assembleia da República aprova um orçamento para o Poder Judicial, mas a execução orçamental do Poder Judicial é feita pelo Executivo. E isso traz uma série de problemas que vamos, talvez, na altura das perguntas, explorar um pouco isso. Então, autonomização na execução orçamental pelo Poder Judicial. A outra questão é não a reforma, mas a extinção da Comissão Nacional de Eleições e, digamos, a criação de uma Comissão Eleitoral Independente, em que terá um organismo técnico, que pode ser o STAI, mas o STAI totalmente desmembrado do Executivo e ao serviço de uma Comissão Eleitoral Independente. Outra novidade que nós trazemos é que nós apregoamos, ainda sobre as questões eleitorais, é preciso termos uma comissão eleitoral que seja totalmente desprovida de partidos. Portanto, acabar com a composição partidária dos órgãos eleitorais e também acabar de uma vez por todas com o processo do recenseamento eleitoral como é feito. Portanto, nós apregoamos que não precisamos mais do cartão de eleitor, é muito dinheiro gasto, são muitos milhões de dólares, por um aspecto que é possível ser resolvido apenas com a base de dados que nós podemos utilizar a mesma dos serviços de registro civil. Isso é possível ser feito, ao invés de estarmos a cobrar às pessoas o custo do BI, passa a ser gratuito e o simples BI dá-nos acesso a poder fazer a votação. Outro aspecto que é importante também ainda relativamente à reforma do Estado e a reforma do Judiciário, tem a ver com o Conselho Constitucional. Na nossa forma de ver, o Conselho Constitucional também já está há muito tempo com este nome do Conselho, que era digamos assim, um consenso transitório depois do conflito armado e que neste momento nós temos de transitar para um Tribunal Constitucional. E o Conselho Constitucional, esse Tribunal Constitucional, naturalmente, a partir do momento que é Tribunal, ele não pode também ser composto de forma partidária. Então, encerramos este tema. Em termos de desenvolvimento económico e social, trazemos, vejo que o tempo está aqui já a passar, mas um aspecto que talvez vá marcar diferença, que é
a ideia central do nosso manifesto, nós apregoamos aquilo que chamamos de descentralização orçamental e da política fiscal. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que toda a arrecadação fiscal que o Governo Central faz uso, dos vários projetos, dos vários agentes económicos, eles passam dos cerca de 15 impostos que a autoridade tributária cobra hoje, apregoamos que 60% a 70% desses impostos podem ser coletados e geridos localmente, nas províncias e nos distritos, em planos de desenvolvimento locais. Em relação à questão da modernização, vou saltar, porque vejo que só fiquei com 2 minutinhos, mas em princípio eram 20 minutos, né? Esta parte inicial, acho que tinha-se negociado. Acho que o meu assistente tinha dito que tinha negociado para passar de 10 para 15, não sei se posso ter mais 5. São 10 minutos, ok. Então, talvez o ponto mais importante que eu queria salientar tem a ver com a questão da segurança, não é? Sobretudo esta questão que preocupa a todos do Cabo Delgado. Para nós, 2 ou 3 medidas que são importantes. Primeiro, apregoamos que é preciso identificar os líderes, é preciso identificar mediadores para aquele conflito, identificar o caderno reivindicativo, é preciso, depois disso, encetar um programa de diálogo, de negociações, é preciso integrar as nossas forças nas forças que se dizem mais preparadas que vêm do exterior para a transferência de conhecimento e tecnologia e, por último, a modernização das nossas forças armadas, a reestruturação dos serviços de inteligência e da polícia. Penso que com estas medidas nós podemos ter, a médio e longo prazo, solução para o problema grave do conflito que nós temos em Cabo Delgado e não só, incluindo os raptos, os sequestros, tráfico de órgãos, de pessoas, prostituição infantil, o tráfico de drogas, o contrabando e outras coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato Venâncio Mondlane, pelos seus primeiros 10 minutos em que resumiu o seu manifesto. Agora, a parte das perguntas, eu começo por convidar a doutora Sônia Schone, ela que é especialista na área da governação e, portanto, tem perguntas para fazer ao nosso candidato. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. Ao candidato, bem-vindo e felicitações por ter aceito vir cá. Vou contextualizar a minha questão. Vivemos num contexto em que a crença pelo Estado e pelas suas instituições está perdida. Há uma clara quebra, se não até destruição, do contrato social. Os cidadãos moçambicanos não acreditam no Estado devido a vários fatores, crises sociais e fenômenos que carecem de uma resposta enérgica por quem dirige o Estado. A título de exemplo, o acesso aos serviços básicos, assentamentos urbanos e rurais sustentáveis é deficitário ou quase inexistente. Perante este cenário em que o senhor Venâncio se candidata, que medidas, em termos de políticas públicas, de emprego, renda, habitação, esta habitação resiliente às mudanças climáticas, irá adotar e implementar como prioridade para fazer face ao elevado índice de desemprego da camada jovem, com formação e sem formação acadêmica e profissional, tendo em conta também que a maioria da população é jovem, ou seja, o seu eleitorado é também jovem, caso seja eleito. Obrigada. Tá, muito obrigado, Mana Joaquina. É uma pergunta bastante interessante. Tem 3 componentes, né? Portanto, a questão que nós trazemos para o emprego, para a renda, para a habitação. Talvez começamos pela habitação. Habitação, nós temos uma percepção um bocado ousada. Sim, parece uma utopia, mas acreditamos que as nações elas se desenvolvem a partir de utopias.
Primeiro, não queremos que seja papel do governo andar a construir casas. Quer dizer, as pessoas podem construir casas. Algumas instituições também podem construir casas, também, digamos, o setor privado pode construir casas. O governo, se tiver que construir alguma coisa, tem que construir, na nossa ótica, bairros. O governo tem que ir para essa dimensão. Esta é a primeira questão. E ainda nisso, para simplificar, nós acreditamos que em 5 anos é possível termos 2 bairros novos por província. Significa nós podemos ter, ao longo de 5 anos, pelo menos 20 bairros novos em Moçambique, com alta qualidade de saneamento, distribuição de água, eletricidade, segurança, entre outros. Uma das questões que vou colocar aqui, como viabilizar isso? Muitas das vezes, o dinheiro, que é a questão central que é colocada, muitas das vezes o problema do dinheiro não é o dinheiro. O problema, às vezes, é a planificação, como é que se usa o dinheiro. Vou dar aqui um exemplo muito simples, e não estamos a inventar a roda. É possível nós conseguirmos, quase que a custo zero para o Estado, criarmos bairros, criarmos habitação. Uma das questões simples, por exemplo, se nós pegarmos em 350 hectares, agora estou a falar de bairros, construção de bairros, 350 hectares, nós fazermos uma planificação de parcelas para jovens, nós conseguimos em 350 hectares fazer 80 mil parcelas. Claro que o Estado não tem dinheiro para começar a fazer o trabalho, mas se a gente cobrar e os jovens não têm dinheiro para 150 mil meticais para comprar um terreno, não tem 200 mil. Cobramos um valor simbólico de 5 mil meticais, em 80 mil parcelas nós vamos ter cerca de 400 milhões de meticais. 400 milhões de meticais na mão do governo, é possível nós colocarmos, em 350 hectares, nós colocarmos saneamento, drenagens, iluminação, segurança e bases suficientes para atrair todos os serviços privados, públicos e garantir que hajam condições para 80 mil jovens, num prazo de 1 ano, 2 anos, ter uma habitação condigna, segura. Tecnicamente, depois pode-se desenvolver um pouco isto, mas é possível, a custo zero, sem precisarmos ir estender a mão ao Banco Mundial ou ao FMI, nós irmos fazendo isto ao longo do tempo. Este é um dos primeiros pontos. O outro, uma das coisas que o Estado tem feito, também acho que neste momento nós apregoamos que é importante, temos visto alguns ensaios de habitação social, acreditamos também que é possível ser feito. Alguns prédios, por exemplo, ali o Fundo de Fomento de Habitação tem feito, mas é logicamente que nós achamos que aquilo ainda é uma fase um pouco embrionária. Mas, numa primeira fase, a habitação social para nós também é fundamental e até hoje países tão desenvolvidos como a Suécia, como a Finlândia ainda o fazem. Portanto, também é uma das apostas que nós temos. Passando para a questão do emprego. Emprego, há 2 questões que é preciso colocar. A taxa de natalidade em África, em Moçambique, por exemplo, que anda cerca de 3%, é tão grande que nós temos cerca de 350 mil jovens todos os anos a atingirem a idade economicamente ativa. E nós, em termos de balanço do emprego, em Moçambique, desde a Covid-19, está-se a deteriorar todos os anos. Portanto, significa que o mercado, tanto o público como o privado, não tem capacidade de absorver os 350 mil jovens que atingem a idade economicamente ativa. Isso significa que a solução nunca pode ser por prometer posto de trabalho que vamos dar aos jovens. Isso seria enganoso, não seria honesto. O que é importante fazer é fazer uma solução que nos momentos de crise se faz. Nos momentos de crise a gente pensa que a gente tem que fechar a bolsa, mas os momentos de crise são os melhores momentos para fazer investimento. Então é preciso investir, é preciso financiar iniciativas privadas. O emprego há de sempre vir por iniciativas privadas. Nunca de vir pelo setor público, não tem capacidade. Nós temos agora cerca de 5 mil médicos para 32 milhões de habitantes. Esses 5 mil médicos, talvez, em rigor, dariam apenas para a cidade de Maputo e a província de Maputo, mas estão espalhados pelo todo o país. E mesmo assim, temos cerca de 300 médicos no desemprego.
Logo, o setor público nunca vai ser a solução para a questão do emprego. Temos que ir ao setor privado e não podem ser negócios normais, tem que ser negócios ligados à inovação. Em Moçambique tem 1001 oportunidades e temos jovens muito criativos, com muitas ideias, muitos projetos, que nós temos que abrir linhas de financiamento para iniciativas juvenis, para começarmos a partir daí dinamizar a economia. Quando a economia ela se torna cada vez mais dinâmica, ela acaba demandando mais necessidade de força de trabalho. Então o emprego só se pode criar assim, haver uma atividade econômica que exija força de trabalho cada vez maior. Então aí a gente tem emprego. Então é preciso tocarmos na causa. Qual é a causa? A causa é a atividade, é o nível de atividade econômica que é fraquíssimo, o nível de produtividade do país que é fraco. Então vamos atacar a capacidade do país produzir mais, ter uma economia mais dinâmica, maior produtividade, que o emprego depois vem. Então pegamos e temos que financiar isso, não há outra maneira de fazer, é mesmo financiar iniciativas juvenis, milhares e milhares de jovens com projetos a serem financiados. E é a partir desse financiamento de iniciativas concretas nós vamos ter emprego em grande escala. E também isto não estou a inventar a roda, mesmo aqui em Moçambique a gente tem recebido muitos compatriotas, muitos irmãos nossos, até africanos, que vêm aqui abrir vários negócios. As pessoas pensam que é iniciativa privada, não, são estados que financiam, aqui os nossos irmãos estão cheios de contentores para fazer aquele negócio. É o Estado que financia. Então não é assim tão inventar a rota como tal. Portanto, eu penso que, em linhas gerais, estas duas, três medidas, eu penso que respondi à sua questão. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos seguir a segunda pergunta. Convido agora o painelista Pedro Búfalo, que está na área de defesa e segurança como área do seu estudo e concentração acadêmica. Então, peço ao Pedro Búfalo para apresentar a sua pergunta. Muito obrigado. Boa tarde a todos, e em particular ao nosso candidato Venâncio Mondlane. Ouvi atentamente a sua apresentação. Tocou questões da defesa e segurança, mas mesmo assim eu gostaria, pela pertinência deste tema, gostaria de insistir com a questão de que o que eu tenho acompanhado é que grande parte dos problemas que nós encontramos nestas áreas de segurança e das Forças Armadas prendem-se, acima de tudo, com a questão dos recursos. É o problema crítico, crônico dos meios. A minha pergunta é, o que pensa fazer já na qualidade de futuro comandante em chefe, se ganhar as eleições das Forças de Defesa e Segurança, o que é que pensa fazer para melhorar ou assegurar o financiamento destas duas instituições com recursos à altura? Obrigado. Muito obrigado. É a pergunta mesmo de um especialista, não é? Muito obrigado pela pergunta. Bom, há duas formas. Quando a gente fala de financiamento, se for recursos financeiros, se percebi a pergunta mais velho, Pedro Búfalo, há duas formas de a gente se financiar. Ou a gente se financia ou indo, pode ser financiamento doméstico, né? Aos bancos privados, bancos comerciais, ou então financiamento externo, ou então vamos ao orçamento do Estado, que na verdade é ir para a tributação. O Estado não tem outra forma de ter dinheiro, se não tirar dinheiro das pessoas. Tirar dinheiro das pessoas, das famílias, das empresas. Então, ou vamos à tributação, ou vamos ao financiamento interno, nos bancos, ou financiamento externo. Financiamento externo não tem nada de especial, é o que tem sido feito até hoje, que está a endividar o país, que já estamos a arrebentar pelas costuras. Neste momento estamos entre os 5 países mais endividados do mundo, ou com o maior endividamento em relação ao PIB do mundo, entre os 5 maiores. Portanto, significa que essa solução é um pouco problemática. Ir aos bancos, também o Estado já emitiu bilhetes de tesouro que basta para os bancos. A única via que eu estou a ver mais sustentável, menos problemática, é nós usarmos recursos próprios. Quais são os recursos próprios que o país tem? A única riqueza que este país tem, que este povo deste país tem, a única, né? Já que não temos grandes aviões, não temos grandes companhias, grandes marcas, a única coisa que nós temos são os recursos naturais. A única riqueza que este povo tem.
Agora, o grande problema é como é que nós usamos este recurso nosso, de todos nós, de forma eficiente para resolvermos os nossos problemas. Só para dar um exemplo, ao longo dos últimos 5 anos, a área de pescas que vem desde os tempos dos nossos antepassados, em 5 anos as pescas só meteram para o Estado 62 milhões de dólares. Mas o gás, só em 2023, meteu 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Então significa que é preciso focalizarmos para este recurso aqui, com a dimensão brutal, a capacidade de reforçarmos as nossas receitas fiscais com gás. E penso que é aí que também começa a questão. Quer dizer, se nós começarmos a racionalizar e definirmos as prioridades que este país tem, é verdade que temos a questão do fundo soberano, é outra discussão, mas se nós definirmos prioridades que este país tem, temos de definir quais são as maiores prioridades. Para mim, por exemplo, seria a educação, seria a defesa. Neste momento é realmente uma prioridade, a saúde. Se nós definirmos essas como áreas prioritárias, são áreas que não produzem dinheiro, são áreas que é preciso investir por causa do interesse público, nós temos que fazer um link entre estas receitas brutais que nós temos do gás, sobretudo do gás, exatamente com o investimento que nós queremos fazer nas Forças Armadas. Acredito eu que sim. Agora, a grande questão é como é que nós planificamos isso. Porque, por exemplo, agora, eu acredito que o Mano Pedro sabe isso melhor do que eu, a maneira como têm sido feitas as propostas de orçamento são problemáticas e às vezes não se compreende qual é que é realmente as prioridades definidas. Neste momento, por exemplo, a polícia ou a PRM tem um orçamento maior que o Exército. Mas a condição atual em que se encontra Moçambique, provavelmente isto devia ser invertido. Então a grande questão é como é que nós vamos planificar e definir as nossas prioridades para o Exército e depois fazermos o link com a única riqueza que nós temos, são os recursos naturais. Então temos que definir muito bem. Agora, que tipo de exército é que nós queremos? Queremos ainda um exército, digamos assim, analógico, que é o exército que nós temos hoje e dizem que o nosso exército está desadequado. É por isso que tiveram que vir todas as forças aqui e vir fazer o trabalho que nós devíamos fazer. Será que é esse exército que nós queremos? Não. Se não é, então vamos definir que tipo de exército nós queremos para o futuro. Moderno, que usa drones, que usa inteligência artificial, que usa tecnologia de informação e comunicação. Então vamos definir como modernizar o nosso exército e em função disso vamos saber qual é o orçamento e vamos priorizar. Vamos priorizar. Porque esta questão dos recursos naturais, do gás, é transitória. A gente sabe, nos próximos 20, 30 anos, estes recursos vão se tornar escassos. Tal e qual os recursos minerais também. Moçambique, neste momento, foram definidos ao nível do mundo, são 12 minerais preciosos e raros. Moçambique tem 9 desses minerais. Mas dizem que esses minerais, nos próximos 15 anos, eles vão se tornar escassos. Então, neste tempo que nós temos, para explorar melhor os recursos que nós temos, vamos fazer melhor de nós, com a melhor planificação, para modernizar o nosso exército, para modernizar a nossa polícia, para melhorar a saúde, para melhorar a educação. Portanto, em linhas simples e diretas, eu sou de irmos pela via de não financiamento, que já estamos a arrebentar pelas costuras, irmos pela tributação, gerirmos melhor a tributação que nós temos e definirmos prioridades na tributação. E uma das áreas pode ser a área da segurança. O dinheiro, em termos simples e diretos, mais velho, verá daí. Obrigado. Passo agora a convidar o Rogério Citói, editor sénior, jornalista moçambicano demasiado conhecido, que tem perguntas para o nosso candidato. O Rogério Citói, faz favor. Muito boa tarde, e especial para o candidato Venâncio. Os direitos e liberdades fundamentais nos últimos tempos têm sido bastante problemáticos, sobretudo o seu exercício. E refiro-me em especial à liberdade de imprensa e o direito à manifestação. E grupos da sociedade civil e cidadãos, de uma maneira geral, têm se insurgido, sobretudo com o uso da violência e da força do Estado. A questão é a seguinte: uma vez presidente, e a dialética do poder, considerando que a dialética do poder produz contrários, portanto, a probabilidade dialética de ter pessoas que vão manifestar-se é inscrita
neste processo, como é que vai lidar com esses direitos e, sobretudo, que garantias é que oferece que esses direitos poderão ser exercidos? Tá, muito obrigado. Eu estava com dificuldade até reconhecê-lo, está mais elegante hoje, né? Acho que tem cuidado muito bem de si, parabéns por isso, né? Bom, uma questão realmente séria. Na verdade, eu que estou aqui a falar sou um dos combatentes justamente por essa questão destas liberdades, destes direitos fundamentais.